E aí galera, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Estrada do Nerd. E hoje nós vamos falar de uma personagem da DC Comics, a Supergirl. Criada pelo roteirista Otto Binder e pelo ilustrador Al Plastino, a Supergirl fez a sua estreia no mundo dos quadrinhos na HQ número 252 da série Action Comics. Desde então, a personagem já apareceu em mais de 2.000 edições de quadrinhos da DC Comics. Com o passar dos anos, a história da Supergirl foi mudando e a personagem foi sendo modernizada pelos diversos autores que assinaram as HQs desta super heroína. Neste vídeo eu vou mostrar a versão mais atual da personagem, sem esquecer o passado e algumas das versões alternativas criadas ao longo dos anos. Kara Zor-El é a prima perdida de Kal-El, o Superman. Ela vivia em Argus City, uma cidade asteroide que ficava em órbita do planeta Krypton. Ela foi enviada à Terra na mesma época que Kal-El quando bebê, mas por condições adversas de sua viagem no espaço, acabou chegando ao nosso planeta praticamente 30 anos depois, mas mantendo sua idade de 15 anos. Assim, apesar de ser cronologicamente mais velha que o Superman, a Supergirl aparenta ser mais nova e mais inexperiente com os assuntos terráqueos do que ele. Kara assume a identidade de Linda Lee e passa a viver em um orfanato, enquanto combate o crime como Supergirl. E foi nos anos 80 também que a DC Comics decidiu limpar a Supergirl de sua história e de sua continuidade. Surgiu então a maxi-série Crise nas Infinitas Terras, que fez inúmeras modificações na ordem para transformar o universo DC em apenas uma realidade. Um dos planos de John Byrne, que iria cuidar das histórias do Superman a partir de então, era que Kal-El seria realmente o único sobrevivente da explosão do planeta Krypton. E assim, a Supergirl, Kara Zor-El, teve que morrer nos braços do seu desesperado primo, numa das cenas mais marcantes da clássica Crise nas Infinitas Terras. Lá pelos meados dos anos 2000, na série Superman e Batman, o Homem de Aço e o Homem Morcego se deparam com uma estranha nave que havia adentrado na atmosfera e caído no oceano. Jeff Loeb e Michael Turner resolveram trazer de volta a Supergirl no terceiro arco da super popular série Superman e Batman. Em seguida, a Supergirl ganha um título próprio e muito mais. Passa a dividir a cena com a poderosa Karen Starr, que é uma espécie de Supergirl de outra realidade. Este foi um dos títulos mais longevos e populares da prima do Homem de Aço. Mudanças na origem. Como é natural, com o passar dos anos, as editoras sentem a necessidade de refrescar os seus personagens, seja através de uma simples mudança de uniforme ou até fazendo coisas mais complexas como a mudança de suas origens. Foi esse o caso da Supergirl. Durante a série da HQ Os Novos 52, a personagem recebeu uma nova origem. Apesar dos traços gerais ela ser bastante parecida com a original, existiram elementos que mudaram profundamente. Kara passou a ser filha de um cientista chamado Zor-El, que foi capaz de prever a destruição do planeta Krypton. Quando descobriu isso, Zor-El deixou Kara inconsciente e a colocou numa cápsula que tinha um destino no planeta Terra. Apesar de sua mãe, Alura, ter tentado impedir que isso acontecesse. Chegada ao planeta Terra. A cápsula de Kara acabou por cair na Rússia, mais propriamente na Sibéria. Depois de ter passado alguns dias debaixo da neve, ela emergiu do gelo para ser imediatamente encontrada por um grupo de militares russos. Obviamente que ela não percebia que os militares estavam falando para ela se render. Eles atacaram Kara e ela se defendeu, utilizando a sua visão de calor, na qual ela não sabia que possuía. No meio dessa confusão, o seu primo Kal-El, Superman, aparece retirando Kara daquele local. Foi nesse momento que a relação entre os dois começou. E este primeiro encontro de Superman com a Kara Zor-El não foi tão simples assim. Apesar do Superman ter extraído Kara do conflito entre os militares russos, as coisas não ocorreram tão bem como se pode pensar. O Superman tentou explicar a Kara que ele era o seu primo Kal-El. No entanto, ela não acreditou, pois na sua perspectiva, o seu primo ainda era um bebê. A discussão rapidamente se transformou numa violenta batalha, com os dois lutando da Rússia até a China. Foi nesse momento que Kara Zor-El utilizou pela primeira vez os seus superpoderes que o Sol Amarelo da Terra lhe concedeu. O combate entre os dois acabou por terminar depois que Kara percebeu que poderia colocar em risco várias vidas humanas.
Felizmente, Kal-El foi capaz de mostrar à Kara a cápsula que a trouxe para este planeta, confirmando assim que ele esteve contando a verdade sobre ela desde o início. Os primeiros tempos de Kara no seu novo planeta foram extremamente confusos. Ela se sentia deslocada e sem saber o que fazer com sua vida. Contudo, ela se sentiu inspirada pelo exemplo do seu primo, que usava seus poderes para ajudar os habitantes do planeta Terra. Assim, nasceu a Supergirl, que, igual ao seu primo, utilizava sua armadura kryptoniana como traje. E também para manter a sua identidade secreta, sempre que não estava salvando o mundo, ela respondia pelo nome de Kara Danvers. As várias versões da Supergirl. Existem várias versões da Supergirl, apesar da Kara Danvers ser a mais conhecida. Muitas outras mulheres utilizaram também esse codinome. A Matrix foi a primeira versão alternativa da Supergirl. Ela era uma criação protoplasmática de uma versão heróica do Lex Luthor. A ideia do Lex Luthor foi criar uma nova heroína e ele foi bem sucedido. A história da segunda versão alternativa de Supergirl se cruzava com a da Matrix, uma vez que depois desta tentar salvar Linda Danvers, o corpo das duas acabou por se fundir, criando uma nova versão da Supergirl. Mas as coisas ficaram ainda mais confusas com a terceira versão alternativa da Supergirl. Esta versão era um híbrido entre humano e kryptoniano criada por Brainiac. Ela se auto-intitulava de Supergirl, mas os seus objetivos eram malvados. Essa personagem se chamava Ciel. Não foi muito bem recebida pelos fãs, tendo apenas aparecido em cerca de 50 HQs. Por fim, temos que falar da versão alternativa mais popular da Supergirl, a Poderosa. Basicamente, a Poderosa era a Kara Zor-El da Terra 2, se tornando uma das maiores heroínas daquele universo paralelo. Vale lembrar que a DC anunciou o filme da Supergirl, A Mulher do Amanhã, ou Supergirl, Woman of Tomorrow, o filme sobre a super-heroína que será uma adaptação dos quadrinhos do mesmo nome. O filme trará uma versão bastante diferente da personagem. E é isso aí, pessoal, esse foi o resumo e algumas curiosidades da Supergirl. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui um like no nosso canal. Pode também deixar um dislike se você quiser. Você pode se inscrever aqui no nosso canal e também acionar o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!